Aqui estão mais 30 curiosidades fascinantes sobre o livro de Salmos, divididas por temas, mantendo o princípio de que cada uma delas é uma ferramenta prática de Deus para nos ensinar a governar nossas emoções e escolhas diárias. Estruturas e segredos numéricos da Bíblia. 1. O epicentro das Escrituras, o Salmo 118-8, é tradicionalmente apontado por muitos estudiosos como o centro físico exato de uma Bíblia impressa padrão. O versículo diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Deus colocou o resumo de toda a caminhada de fé bem no coração do livro sagrado. 2. O mistério do Halel. Os salmos de 113 a 118 são conhecidos no judaísmo como o egípcio Halel, cânticos de louvor. Eles eram cantados especificamente durante a noite da ceia da Páscoa para relembrar a libertação da escravidão. 3. A última música de Jesus na terra. Mateus 26-30 menciona que, antes de ir para o Getsêmani e ser preso, Jesus e os discípulos cantaram um hino. Esse hino era o encerramento do Halel, provavelmente o Salmo 118. Deus nos deixou registrado o teor da última música que seu filho cantou antes de caminhar para a cruz. 4. O Grande Halel. O Salmo 136 é chamado de o Grande Halel. Todos os seus 26 versículos terminam com a exata mesma frase litúrgica, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus nos ensina aqui a importância da repetição para fixar a sua fidelidade na nossa mente durante os dias difíceis. 5. A moldura de entrada. Os Salmos 1 e 2 funcionam como uma introdução sem título para todo o restante do livro. O Salmo 1 foca na lei de Deus, vida individual, e o Salmo 2 foca no rei messiânico, vida das nações. Deus mostra que a vida equilibrada depende do alinhamento com a sua palavra e com a sua autoridade. 6. A explosão do Aleluia. Os últimos 5 capítulos do livro, Salmos 146 a 150, são chamados de Salmos de Doxologia. Todos eles começam e terminam com a palavra Aleluia, que significa louvai ao Senhor. O livro foi estruturado para que, não importa como a sua história comece, ela termine em louvor. Aprendendo a viver as crises, saúde da alma. 7. O mistério da palavra Selá. Esta palavra aparece 71 vezes ao longo dos Salmos, e não possui uma tradução direta. A maioria dos linguistas concorda que indica uma pausa musical ou um momento de silêncio para reflexão. Deus nos ensina que, na correria da vida, fazer pausas conscientes para meditar é vital para não adoecer a mente. 8. Orando na escuridão total. O Salmo 88 é o único salmo de lamento em toda a Bíblia que não termina com uma nota de esperança, mas sim com a frase: as trevas são as minhas companheiras. Deus permitiu que esse texto entrasse no cânon sagrado para nos ensinar que ele valida, entende e acolhe os nossos dias de luto profundo ou depressão, quando não vemos uma saída imediata. 9. Pregando para si mesmo. No Salmo 42, o autor usa uma técnica de saúde mental divinamente inspirada. Em vez de apenas ouvir os seus próprios pensamentos ansiosos, ele fala com eles. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Deus nos ensina a confrontar nossos sentimentos com as suas promessas. 10. O remédio contra a insônia. O Salmo 4-8 traz a resposta perfeita para as noites em claro causadas por preocupações externas. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus nos ensina a entregar o controle do amanhã, antes de fechar os olhos. 11. A cura para a rejeição familiar. O Salmo 27-10 lida com uma das dores humanas mais antigas e profundas, porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Deus se apresenta como o acolhimento definitivo quando as estruturas humanas falham. 12. O refúgio no meio do caos. O Salmo 46 ensina a manter a calma interna mesmo se a terra se mover ou as estruturas do mundo desabarem. Foi esse salmo que inspirou o teólogo Martinho Lutero a compor o famoso hino Castelo Forte, em um período de extrema perseguição e peste. Sabedoria prática e cotidiana. 13. Ética nos negócios e na vizinhança. O Salmo 15 funciona como um manual de conduta de Deus para o dia a dia. Ele detalha que a pessoa que agrada a Deus cumpre a sua palavra mesmo quando sai perdendo financeiramente, não espalha boatos sobre os vizinhos e não usa o dinheiro de forma desonesta. 14. A teologia do meio ambiente.
O Salmo 104 é uma das descrições mais ricas da natureza em toda a literatura antiga. Deus nos ensina a contemplar e respeitar o equilíbrio da criação, desde o ciclo das chuvas até o habitat dos animais selvagens, como uma extensão do seu cuidado e soberania. 15. O valor da harmonia coletiva. O Salmo 133 compara a convivência pacífica entre as pessoas ao óleo precioso que descia pela barba do sacerdote Arão. Deus nos mostra que a unidade no ambiente familiar ou de trabalho atrai a presença e a bênção divina. 16. Como fomos tecidos no ventre. O Salmo 139 para 13-16 traz uma revelação belíssima sobre a gestação. Deus nos ensina sobre a nossa identidade original, afirmando que Ele mesmo nos entreteceu detalhadamente no ventre materno, e que todos os nossos dias já estavam planejados antes de existirem. 17. A visão divina sobre os filhos. Contra a lógica moderna que enxerga os filhos apenas como uma despesa ou limitação de carreira, o Salmo 127 para 3 reposiciona a mente humana. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. 18. Longevidade com propósito. O Salmo 92 para 14 derruba o medo do envelhecimento ao prometer que aqueles que estão plantados na presença de Deus na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Deus nos ensina que o tempo não nos torna obsoletos para o seu reino. Mistérios históricos e proféticos. 19. O Salmo didático da história nacional. O Salmo 78 foi escrito como uma longa aula de história. Deus nos ensina ali que relembrar o passado, tanto os milagres recebidos quanto os erros cometidos pelos antigos, é essencial para não repetirmos os mesmos fracassos na educação das próximas gerações. 20. O texto mais referenciado, o Salmo 110, é o capítulo individual do Antigo Testamento mais citado e ecoado pelos autores do Novo Testamento. Ele aponta diretamente para o governo do Messias e para o seu sacerdócio eterno. 21. O choro à beira dos rios da Babilônia. O Salmo 137 registra o momento exato em que os judeus exilados penduraram suas harpas nos salgueiros, pois seus captores exigiam que eles cantassem as músicas alegres de sua terra natal. Deus preservou essa dor histórica para mostrar que Ele entende o peso da saudade e da perda. 22. O Vale de Baca, o Vale do Choro. O Salmo 84 para 6 fala daqueles que, passando pelo Vale de Baca, fazem dele uma fonte. Baca significa literalmente choro ou lágrima. Deus nos ensina que o homem que confia nele tem a capacidade espiritual de transformar cenários de sofrimento em lugares de refrigério. 23. As portas que se abrem para o rei. O Salmo 24 para 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, era entoado em forma de jogral, quando a Arca da Aliança subia em direção a Jerusalém. É Deus nos ensinando a abrir todas as áreas da nossa vida de forma intencional, para a sua glória entrar. 24. A profecia da ressurreição. No Salmo 4 e 10 da tarde, Davi escreve uma profecia direta que o apóstolo Pedro usou séculos depois, no dia de Pentecostes, para provar a ressurreição de Jesus. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O poder do louvor e da palavra. 25. A lâmpada de passos curtos. O Salmo 119 para 105 afirma: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Na antiguidade, as lâmpadas de azeite iluminavam apenas o espaço suficiente para o próximo passo no escuro, e não a estrada inteira. Deus nos ensina a viver por fé dia após dia, sem a ansiedade de querer ver todo o futuro de uma vez. 26. O foco da juventude. O Salmo 119 para 9 responde a uma das maiores dúvidas sobre integridade. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. É um manual prático para manter o caráter limpo em um mundo corrompido. 27. Deus habita nos louvores. O Salmo 22 para 3 revela que Deus é entronizado ou habita entre os louvores do seu povo. Ele nos ensina que a adoração não é apenas um ritual de abertura, mas o ambiente exato onde a sua presença decide se manifestar. 28. O preço das lágrimas no odre. No Salmo 56 para 8, encontramos a afirmação consoladora: Põe as minhas lágrimas no teu odre.
O odre era um vaso de couro usado para guardar líquidos preciosos. Deus nos ensina que nenhuma lágrima derramada em oração diante dele é desprezada ou esquecida, ele guarda o registro de todas elas. 29. O combate à amnésia espiritual. O Salmo 103:2 ordena a nossa própria mente: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Deus nos ensina que a gratidão exige um esforço ativo da memória para listar o que ele já fez, vencendo o desânimo presente. 30. A estabilidade da árvore frutífera. O livro de Salmos abre as suas cortinas no Salmo 1, garantindo que a pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ela dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ela faz prospera. Deus começa o livro nos dando uma garantia absoluta de estabilidade para todas as estações da nossa vida.